paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, seja muito bem-vindo aqui ao canal Palavra de Vida. Vosso irmão em Cristo, Gerson Souza. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito que é o avivamento. Você vai aqui acompanhar junto comigo o avivamento bíblico, o avivamento que a palavra de Deus identifica como avivamento. Para isso, eu lhe convido para lermos um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42 a seguir, onde está escrito: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Esse texto em Atos dos Apóstolos, ele mostra a igreja de Cristo logo após os apóstolos terem recebido o Espírito Santo, ali no dia de Pentecostes, e cheios do Espírito Santo, a igreja ela começou a dar os seus primeiros passos. Totalmente avivada, totalmente motivada, e essa igreja impactou o mundo daquela época pelo avivamento que haviam experimentado. Então vejamos, primeiro precisamos entender que avivar, quando se fala em avivar, fala-se em tornar algo mais nítido, algo mais vivo, né? A palavra avivar tem esse significado. E avivamento, na verdade, é um mover constante do Espírito Santo que vai orientar e produzir na igreja vida espiritual. Não é apenas um momento, mas é um agir constante da presença do Espírito, levando a igreja a uma vida diária produtiva, e através dessa produtividade espiritual, a igreja ela vai mostrar os frutos do Espírito. Eu quero lhe chamar a atenção então agora para os aspectos do avivamento bíblico experimentados pela igreja primitiva. A palavra de Deus ela é bastante clara. A primeira coisa, no versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, eles tinham desejo pela palavra, porque o Espírito de Deus que se movia neles provocava sede pela palavra de Deus. E esse é o primeiro ponto de um avivamento genuíno, um avivamento bíblico. É quando ele produz desejo pela palavra de Deus. Eles estavam sempre desejosos de ouvir as mensagens bíblicas, os ensinamentos, de alimentarem-se com a palavra de Deus. Essa sede da palavra, de não preencher com outras coisas, é uma prova de que realmente existe um avivamento genuíno. Outra coisa que nós notamos nesse texto é justamente o desejo pela oração. No mesmo versículo 42, diz: eles estavam perseverando nas orações. Queridos, a oração ela é fundamental para um avivamento genuíno. A oração ela nos conecta com Deus. É através da oração que cada servo de Deus fala com seu Senhor, expressa a Ele as suas necessidades e ouve Ele falar. Então, sem oração, sem avivamento genuíno, não há possibilidade de nos colocarmos na posição de avivados, de termos uma vida avivada, se não oramos.
ou se oramos muito pouco. O Espírito Santo quer que tenhamos uma vida avivada. Esse é o desejo de Deus, mas nós temos que nos propor a orar, a buscar a presença de Deus para sermos cheios do Teu Espírito Santo. Outra coisa, no versículo de número 43, diz que muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Muitas maravilhas e sinais. Eles haviam recebido uma ordem, lá no capítulo 1, versículo 8, que quando eles recebessem o poder, quando eles fossem revestidos com o Espírito Santo, eles seriam testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E Deus iria permitir os sinais acompanhassem aquela mensagem. Eles teriam desejo de anunciar a palavra e o Espírito cooperaria com eles. O avivamento genuíno, ele produz em nós desejo por pregar o Evangelho. E agora nós temos a responsabilidade, como avivados, de compartilhar a mensagem que Jesus ele deixou para aqueles que estão de fora. Avivamento genuíno, avivamento bíblico, produz desejo pela evangelização, desejo de ganhar almas para o reino de Deus. No versículo 44, vem outro aspecto da igreja avivada, desse avivamento bíblico que nós estamos falando. Todos os que criam estavam juntos. Estavam juntos. Ora, queridos, hoje em dia, a gente falar abordar esse tópico é muito importante porque hoje já existem igrejas online. Existem muitas pessoas que pregam um evangelho individualista, mas na verdade a igreja avivada ela é um corpo, não há espaço para individualidade. Existem várias pessoas que compõem esse corpo, vários membros, cada um tem uma característica, é verdade, mas entretanto nós somos um corpo e precisamos estar juntos. Um dos fatores do crescimento daquela igreja foi justamente eles estarem juntos, estarem unidos, o propósito era o mesmo. Não havia ali pensamentos distorcidos, um querendo ir para a direita, outro para a esquerda, mesmo que eram pessoas imperfeitas, mas movidas pelo Espírito Santo. O Espírito em cada coração avivado fazia com que eles desejassem estar juntos e tinham tudo em comum. Eles desejavam estar juntos porque compartilhavam o mesmo sentimento. Veja aí então a importância de congregar, de estar juntos, adorando a Deus, renovando as nossas forças, compartilhando as nossas experiências, porque isso traz edificação para todo o corpo. E no versículo 45, mais uma característica deste avivamento bíblico é que eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Queridos, o avivamento bíblico, ele produz o desejo de ajudar os necessitados. Observe que o ministério de Cristo, desde o seu início, ele foi marcado por ajudar os mais necessitados. Jesus sempre esteve ao lado e ao alcance daqueles que precisavam. A Igreja de Cristo, o cristão que experimenta o avivamento bíblico, ele não pode de jeito nenhum ficar alheio ao sofrimento do seu próximo. Ela precisa de alguma forma se envolver. Quando as pessoas pensam em si apenas, né? Aquele egoísmo espiritual e material também, por que não dizer, isso prova que ainda não houve um avivamento bíblico, porque eles faziam isso sem esperar nada em troca. Isso o que acontecia? As pessoas que tinham repartiam com as que não tinham, as necessidades eram supridas, a igreja era acrescentada ao número de salvos, porque essa visão é uma visão diferenciada. É isso que o mundo busca, uma diferença. E o Evangelho de Cristo, o Espírito Santo na igreja, justamente produz esse impacto nas pessoas.
Uma pessoa avivada, ela olha para os mais necessitados, ela é misericordiosa, incomoda ela o sofrimento dos outros e faz aquilo que for possível para poder amenizar. Portanto, quando se fala de avivamento, se fala do mover constante do Espírito gerando vida na igreja. E esse mover constante vai produzir desejo pela palavra de Deus, desejo pela oração, desejo pela evangelização, desejo por congregar, por estar junto e desejo de ajudar os mais necessitados. Mas que Deus nos ajude para que possamos, observando essa orientação bíblica, melhorarmos o nosso patamar espiritual. Que Deus nos ajude para que possamos, observando esse conselho bíblico, termos verdadeiramente uma vida avivada. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.